Bom, boa noite. Na aula de hoje eu vou estar ensinando um pouco sobre matemática financeira e englobando os assuntos de juros simples e juros compostos. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é juros simples, para vocês terem um conhecimento para a gente poder tratar melhor sobre o assunto. O regime de juros será simples quando o percentual de juros incidir apenas sobre o valor principal. Sobre os juros gerados a cada período não incidirão novos juros. Valor principal ou simplesmente principal é o valor inicial emprestado ou aplicado. Antes de somarmos os juros, transformando em uma fórmula, temos a fórmula é J igual P vezes I vezes N. J é juros. P é o valor principal do capital. Então, é o capital. I é a taxa de juros. E N é o número de períodos, ou seja, o tempo, né? Em meses ou anos. Se tiver em anos, nós temos que converter em meses. Caso os juros for ao mês. Se for em anos, se tiver em mês, temos que converter meses em anos. Bom, aqui eu coloquei um exemplo para entender um pouco sobre juros simples. Eu coloquei um exemplo avulso, com um capital no valor de R$1.000, com a taxa de 10% ao mês, e foi no período de 2 meses. Contudo, o valor de 10% de R$1.000 é R$100. No caso, em 2 meses, a pessoa pagará um valor total de R$200 de juros. Para calcular o montante final que ela vai estar pagando, a gente utiliza essa fórmula e coloca: montante é igual ao capital mais os juros. Totalizando, a pessoa ela vai pagar R$1.200. Este a gente utiliza para juros simples. Agora eu vou colocar para vocês um exemplo de juros simples para a gente poder resolver juros. Uma pessoa aplicou o capital de R$1.200 a uma taxa de 2% ao mês, no período de 14 meses. Determine os juros e o montante desta aplicação. Como vimos no enunciado do exemplo, a pessoa ela aplicou um capital de R$1.200 no período de 14 meses, 1 ano e 2 meses, 2% ao mês. Então vamos aqui fazer a resolução. Nós vamos jogar na fórmula: juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital é R$1.200 vezes o tempo, que foi 2% por mês, e um tempo de 14 meses, certo? Juros é igual a 1.200 vezes 2% vezes 14. 2% de 1.200 são 24. 24 vezes 14. Juros é igual a R$336. Esse é o valor que a pessoa vai pagar no final. Agora, para saber o montante, esse é o valor de juros no final. O montante seria N capital mais juros. O montante seria R$1.200 mais R$336. N seria R$1.536. A aplicação desse capital no final de 14 meses, ou seja, depois de 14 meses, a pessoa pagou R$336 de juros, totalizando R$1.536.
Ou seja, ela pagou R$ 1.533 nesta aplicação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre juros compostos. Acompanhe. Juros compostos. Esses juros são calculados levando em conta a atualização do capital, ou seja, o juro incide não apenas no valor inicial, mas também sobre os juros acumulados, ou seja, juros sobre juros. Esse tipo de juro é chamado também de capitalização acumulada. É muito utilizado nas transações comerciais e financeiras, sejam divididas em empréstimos ou em investimentos. Bom, como vimos aí, juros compostos, por ser juros sobre juros, nós vamos citar um exemplo aqui prático. Uma aplicação de R$ 10.000 no regime de juros compostos. Foram feitos durante 3 meses e a gente tem que encontrar qual é o valor que será resgatado lá no final. Tá. No primeiro mês foi aplicado o juros de 10% sobre o valor de R$ 10.000. 10% de R$ 10.000 são R$ 1.000. O total deu 1.000 mais 1.000 deu R$ 11.000. Agora, esse valor vai indo para o outro, porque como é juros sobre juros, esse 10% será sobre o valor passado, então será R$ 11.000. R$ 10% de R$ 11.000 é R$ 1.100. R$ 1.100 mais R$ 11.000 é R$ 12.100. Agora aplicaremos 10% sobre o valor de R$ 12.100. 10% de R$ 12.100 é R$ 1.210. O valor total seria R$ 13.310 mil reais. No final, o valor resgatado seria de R$ 13.310 mil reais. Observamos que, como é juros sobre juros, nós aplicamos 10% sobre o valor de R$ 10.000, que deu o total de R$ 1.000, que foi aplicado em cima desse valor. R$ 11.000 foi o total no primeiro mês que ele teve que pagar. No entanto, como é juros sobre juros, esses 10% do segundo mês tem que ser aplicados sobre o valor do mês passado, de R$ 11.000, e 10% de R$ 11.000, R$ 1.100. Total aplicado, R$ 12.100. No terceiro mês, 10% aplicado sobre R$ 12.100. 10% de R$ 12.100, R$ 1.210. Totalizando R$ 13.310 foi o valor resgatado no final. Para compreendermos melhor, é necessário conhecer alguns conceitos utilizados em matemática financeira, principalmente quando se trata de juros. São eles: capital. O que é o capital? É o valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento. Juros é um valor obtido quando aplicamos a taxa sobre o capital. Taxa de juros expressa uma porcentagem, no período aplicado, que pode ser dia, mês, bimestre, trimestre, semestre ou anual. O montante é o capital acrescido dos juros, ou seja, montante é igual a capital mais juros.
Utilizamos uma fórmula para calcular juros compostos, que é a expressão M é igual a C, abrindo parênteses, 1 mais I vezes o tempo, aonde M é igual ao montante, C é capital, I é uma taxa fixa e o T é o período de tempo. Para substituir na fórmula, a taxa deverá estar escrita na forma de número decimal. Por isso, basta dividir o valor dado por 100. Além disso, a taxa de juros e o tempo devem se referir à mesma unidade de tempo. Se pretendermos calcular somente os juros, aplicamos a seguinte fórmula: juros é igual montante menos o capital. Vamos para um exemplo. Quanto receberá de juros no final de um semestre? O período de um semestre, 6 meses. Em que uma pessoa que investiu no regime de juros compostos a quantia de R$ 5.000, a taxa de 1% ao mês. Bom, pelo exemplo que você viu anteriormente, nós vamos agora fazer a resolução dele. Bom, o montante aplicado, né, o capital foi de R$ 5.000, 1% por mês, totalizando 6 meses. Então vamos substituir na forma. Nós queremos encontrar então o montante. M é igual, substituir na forma, R$ 5.000 vezes 1 mais 0 vezes o tempo. R$ 5.000 vezes, abre parênteses, 1 mais a porcentagem vezes o tempo. O tempo foi de 6 meses. M é igual a R$ 5.000 vezes 1 mais 0,1 vezes 6. O montante, R$ 5.000 vezes 1,1 vezes 6 dá 1,0615. O montante seria de 5.000 vezes 1,0615, que é igual a R$ 5.307,60. Este é o montante final. Mas para encontrarmos o valor dos juros, nós devemos utilizar uma outra fórmula, que seria juros é igual ao montante menos o capital. Juros é igual ao montante R$ 5.307,60 menos 5.000, que foi o capital aplicado. O valor de juros aplicado foi de R$ 307,60.